Apocalipse, capítulo 11, versículos de 1 a 6. Morte e glorificação das duas testemunhas. Em seguida, foi-me dada uma cana semelhante a uma vara com estas palavras: Levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que ali se encontram em adoração, mas o átrio exterior não o meças, porque foi dado aos gentios, que calcarão aos pés a cidade santa durante 42 meses. Eu, porém, farei com que as minhas duas testemunhas, vestidas de saco, profetizem durante 1260 dias. São elas as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém lhes quiser fazer mal, sairá fogo da boca delas e devorará os seus inimigos. Sim, se alguém lhes quiser fazer mal, deverá morrer desse modo. Elas podem fechar o céu para que não chova durante os dias da sua profecia. Podem também mudar as águas em sangue e ferir a terra com todo gênero de flagelos, sempre que lhes aprouver. Bom, os primeiros 14 versículos do capítulo 11 trazem uma nova visão intermédia. Indicam simbolicamente as grandes tribulações da igreja, como prelúdio das que se sucederão no combate final com as terríveis potências do mal ao toque da sétima trombeta. Vamos deter-nos um pouco mais na sua explicação, dada a especial dificuldade destes 14 versículos. São versículos de uma grande densidade de pensamento e com um forte colorido judaico. Daí a dificuldade de interpretação com grande variedade de opiniões. Há autores que tomam à letra a referência ao templo de Deus e à cidade santa, entendendo-os como o templo e a cidade de Jerusalém. Consideram outros sim estas perseguições à igreja como provindas de judeus incrédulos, a que já se referiam os Atos dos Apóstolos. Nos nossos dias, é assim que pensa, por exemplo, o famoso teólogo Scott Hahn, um teólogo católico convertido do protestantismo a partir precisamente do estudo do Apocalipse. Ele entende o Apocalipse como uma chave para entender a missa e vice-versa. Vamos situar-nos em outra linha, mas bastante consensual. Na linguagem utilizada pelo autor sagrado, podemos aperceber-nos das constantes ressonâncias do Antigo Testamento. Consideramos, pois, que o Templo de Jerusalém e o seu altar são simplesmente um símbolo da Igreja, tendo em conta que a obra foi escrita quando o templo já estava completamente arrasado, o que sucedeu no ano 70. A visão manda medir o templo de Deus, o altar e os adoradores que lá se encontram, isto é, os cristãos, mas não o pátio exterior do templo, porque foi entregue aos pagãos, assim como a cidade santa que eles calcarão aos pés durante 42 meses. Com a imagem do ato de medir, indica-se uma especial proteção de Deus sobre a sua igreja, a cidade santa, cujos inimigos, embora hajam de assaltá-la, não prevalecerão contra ela, conforme a gente observa em Mateus 16, 18. Pois tudo terá lugar num período de 42 meses, um número simbólico que equivale a 3 anos e meio, que é metade de 7, o número de plenitude, indicando assim que a perseguição será passageira. Como diz Santo Agostinho, a igreja vai peregrinando entre as perseguições do mundo e as consolações de Deus.
Nessa situação de hostilidade aos cristãos, meu irmão, são apresentadas duas testemunhas, as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor, as quais hão de profetizar vestidas de saco, símbolo de penitência, durante 1260 dias, ou seja, mediante um testemunho sem desfalecimento durante os mesmos 42 meses em que a igreja é perseguida. Quem são essas duas testemunhas? Embora haja uma alusão a figuras reais, tanto do Antigo como do Novo Testamento, consideramos que são meramente simbólicas, representando o testemunho da igreja dado por todos os seus filhos, não apenas por aqueles que estão investidos em autoridade. Com a figura das oliveiras e dos candelabros, acrescenta-se à sua condição profética a dignidade régia e sacerdotal, numa alusão a Zorobabel da linhagem do rei Davi e a Josué, sumo sacerdote. Então perguntamos ainda, meu irmão, se estamos diante de um símbolo, por que o número de 2 para as testemunhas? Também 2 é simbólico, pois era o número exigido pela lei judaica para a validade de um testemunho, conforme você pode aferir em Deuteronômio capítulo 19, versículo 15. Pode-se ver figurado este testemunho nas pessoas de São Pedro e São Paulo, martirizados em Roma, ou também em Elias e Moisés, pois se diz que podem mandar fogo do céu sobre os inimigos, e têm o poder de impedir que chova e de converter a água em sangue. Deste modo, se enaltecem as testemunhas com o poder sobrenatural próprio dos grandes profetas, e a morte não virá sem que tenham podido dar o seu testemunho.